Oi, gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Antes de começar a falar da obra, eu tenho que mencionar que foi a minha primeira experiência com o autor e, gente, amei! Amei tudo, amei a escrita dele, amei a construção dos personagens, amei as ferramentas que ele usou de teoria da literatura na narrativa dele, amei, sabe? Amei tudo, 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 tudo. Eu só tenho coisas positivas para destacar dessa obra. O meu orientador da faculdade tinha me indicado a começar a ler Neil Gaiman, porque ele disse que dá para fazer umas análises bem legais, né, das obras dele. Duas amigas minhas e colegas do mestrado leram esse livro e super me indicaram, porque elas sabem que eu queria começar a ler Neil Gaiman e que é literatura fantástica, então elas tinham certeza que eu ia gostar. Realmente acertaram. Inclusive, uma delas, a Verônica, vai trabalhar com Neil Gaiman na dissertação de mestrado dela. Olha que legal. Só que ela vai usar os contos dele. Bom, o que acontece, gente? Esse livro ele é um pouco complexo para fazer uma análise, né? Fazer uma resenha sem dar spoilers. Mas eu vou fazer uma análise bem literal da história e depois eu vou destacar alguns pontos que eu achei pertinentes na escrita do Neil Gaiman e na obra em si, tá? Bom, o que acontece? Esse livro ele começa em média res e isso já fez com que eu gostasse da escrita do Neil Gaiman, porque eu acho que quando o autor usa ferramentas da teoria da literatura na sua narrativa, faz com que ela fique mais rica, né? Ainda mais quando o autor sabe usar isso, né? Então, isso já fez com que ele ganhasse um pontinho comigo. Bom, o que acontece? Aqui nós temos um narrador personagem. Ele é um homem de uns 50 anos de idade que está retornando para a cidade onde ele morou quando era criança, né? Tá retornando pro bairro onde ele morou na infância porque ele tá indo para um velório. Não fica explícito de quem é o velório, mas como a irmã dele tá esperando ele, a gente, né, pensa que é de algum parente e tal. Só que ele tá, né, naquela nostalgia de recordar a infância e tal, minha antiga casa, minha antiga rua e tal. E ele vai até o fim daquela rua, daquela estrada, o fim do caminho, e lá tem a fazenda de a melhor amiga dele de infância, a Letty. Então ele para naquela fazenda e a senhora que atende ele reconhece ele de imediato e ele também reconhece ela. A partir dali ele vai resgatar toda a infância dele e a gente é transportado para o mundo de um menino de 7 anos de idade, que no caso, né, é ele. Bom, gente, o que eu achei interessante também? Fica entre passado e presente o tempo todo na narrativa. Porque às vezes a gente tá ali com a voz desse narrador personagem, menino de 7 anos de idade, mas ele adulto também fica opinando, tipo, naquela época eu lembro que eu não pensava desse jeito. Naquela época meus pais me disseram tal coisa. Só que o Neil Gaiman, ele constrói a narrativa tão bem que faz com que a gente não se perca, que o leitor fique, sabe, totalmente de boa ali percebendo quando é a voz dele adulto e quando é a voz dele criança. Bom, o que acontece? Esse menino, gente, ele é um menino bem tímido, ele é um menino bem solitário, tá? Ele não tem amigos, o único amigo dele é um gatinho que ele tem e ele vive no mundo dos livros. Isso também foi algo que eu achei incrível e que depois eu vou comentar um pouquinho sobre. O que acontece? Ele não se dá nem com a irmã dele, porque a irmã dele é uma chata. Bom, um belo dia, a mãe dele chega e diz que eles vão ter que alugar o quarto dele, porque eles precisam de uma renda extra na família, eles estão passando por algumas dificuldades. Ele fica muito chateado, porque enfim, é o quarto dele, né, com as coisas dele. E eu achei muito engraçado porque tem uma pia amarela que é exatamente do tamanho dele e ele é muito apegado àquela pia e ele fica muito chateado. Eu achei incrível essa atmosfera da infância que o Neil Gaiman criou, porque é exatamente assim, né, gente? Quando a gente é criança, enfim, nós somos apegados às nossas coisas, tipo, os meus brinquedos, os meus livros, o meu cobertor, sabe? Coisas bem banais mesmo. Então, acho que ele foi muito feliz na construção dessa atmosfera e na construção desse personagem enquanto criança. Eu gostei muito. Bom, mas o que acontece? A mãe dele aluga, tá, pra um cara que é um babaca, porque o cara chega e já atropela o gatinho do menino e, né, age como se nada tivesse acontecido e trata isso como se fosse algo muito normal, tipo, atropelei teu gatinho. Mas eu achei esse outro gato aqui na rua que, né, vai substituir ele e tal, tipo, o menino ele fica muito chateado. Eu achei essa cena horrível, tipo, coitadinho do gurizinho, sabe? Porque o único amigo dele era o gatinho e ele ficou muito chateado. E esse cara ainda tratou isso de uma forma muito, sabe? Eu achei, tipo, eu fiquei muito triste por ele. Bom, mas enfim, o que acontece?
Num domingo, ele acorda e diz: pai, onde é que tá o meu quadrinho do Batman? Porque o pai dele sempre comprava... Porque o pai dele sempre comprava uma revistinha do Batman pra ele nos domingos. E o pai dele diz: ah, tá ali no carro, pega ali. E aí ele vai e volta: pai, nosso carro foi roubado. Aí o carro dele tinha sido roubado e estava estacionado lá no fim dessa estrada, dessa rua dele. Bom, o que acontece? O homem, este babaca, né, que alugou o quarto dele, apareceu morto no carro, né? Apareceu morto, e a partir daí começam a aparecer os aspectos fantásticos da obra. Bom, o que acontece? No fim dessa rua, como eu mencionei no início, tinha a fazenda da Letty Hempstock, acho que é, que se torna muito amiga dele. Eles criam, né, uma amizade muito bacana. Atrás da fazenda tem um lago que ela chama de oceano. No início ele não compreende muito bem, porque ele disse: ah, o oceano é enorme, não é desse tamanho, é isso aí, é um laguinho e tal. A partir dali começam a acontecer coisas com os dois e começam a entrar os aspectos fantásticos na obra. A história vai, assim, percorrer muitos mundos e muitas coisas diferentes. Eu achei incrível. Uma coisa que eu gostaria de destacar é a linguagem, o jogo de linguagem aqui que o Neil Gaiman usou, as metáforas, as metonímias, as figuras de linguagem, a metáfora do próprio oceano no fim do caminho. Eu achei, assim, gente, incrível, incrível mesmo, sabe? Outra coisa que eu achei muito bonito, assim, muito encantador na narrativa foi as referências que ele fez aos livros. Porque esse menininho, os únicos amigos verdadeiros dele são os livros. Antes de ele conhecer a Letty, claro, são os livros. E isso é recorrente à obra toda. Eu grifei várias frases que ele fala dos livros e tal, porque a gente percebe o sentimento do menino com os livros, porque, enfim, eram mundos que ele entrava, eram válvulas de escape dele. Tem uma que eu achei muito legal, que eu vou ler um trechinho pra vocês, que diz assim: desde pequeno, eu sempre pegava várias ideias emprestadas dos livros. Eles me ensinaram quase tudo o que eu sabia sobre o que as pessoas faziam, sobre como me comportar. Eram meus professores e meus conselheiros. Eu achei muito bonitinho. Eu achei bacana também porque o Neil Gaiman, ele fez referência a clássicos da literatura infantil. Se eu não me engano, ele menciona Alice no País das Maravilhas. Ele menciona, não me lembro se Peter Pan, mas tem um outro clássico que ele menciona também. Acho que os Contos de Fada também. Ah, se eu não me engano, ele lê o Andersen aqui. Então, assim, isso eu achei muito bacana, porque, como eu falei pra vocês, ele criou uma atmosfera da infância perfeita, sabe? Perfeita. E eu achei muito bonita essa relação dele com os livros dele. Achei bonita a relação dele com o gatinho dele. Ele teve depois uma outra gatinha que acabou adotando ele mais pro fim da história, que também foi uma metáfora muito bonita. Enfim, gente, no meio do livro acontecem coisas que fazem com que no final a gente pare para refletir e fique, né, pensando em todo esse jogo de linguagem que o Neil Gaiman criou. Eu não vou poder falar aqui para vocês porque senão vai ser spoiler, mas para quem lê o livro ou, né, pretende ler, vai ver no final ele a grande metáfora do oceano no fim do caminho, que foi, assim, incrível, gente. Eu achei, tipo, muito lindo. Bom, algumas pessoas viram que eu tinha lido esse livro e vieram me perguntar se era literatura fantástica, né? Porque a gente ainda fica um pouco em dúvida, porque até que ponto é literatura fantástica ou não passa da visão de uma criança, né? Bom, aí eu fiquei pensando na teoria da literatura fantástica. Segundo a teoria da literatura fantástica, gente, é literatura fantástica quando não fica explicado no final. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar, que todo mundo sempre pega rápido a ideia da literatura fantástica. Sempre dou o exemplo da Metamorfose do Kafka. O Gregor Samsa, ele se acorda transformado num inseto. E não fica explicado no fim da obra o porquê daquilo. Então, é literatura fantástica. Aqui, gente, algumas pessoas disseram: mas era a visão de uma criança e tal, porque, enfim, ele vivia no mundo dos livros, ele podia trazer aquilo para a realidade dele e tal. Só que não fica explícito, né? Se a gente for parar para pensar no último capítulo, né, nos últimos parágrafos, né, ou enfim, no livro todo, em nenhum momento fica explícito que é apenas a visão de uma criança. Pode ser, é uma chave de leitura que a gente pode ter? Sim, é uma chave de leitura que a gente pode ter.
mas não fica explícito, né? Então, se não fica explícito, segundo a teoria, é literatura fantástica. Mas enfim, cada um tem a sua visão e os próprios teóricos da literatura fantástica têm o seu ponto de vista, né? Alguns desconstroem a teoria dos outros. Então, na verdade, é um pouco mais complexo. A gente teria que ir um pouco mais a fundo, né, para fazer uma análise mais. Mas enfim, gente, no geral, eu gostei muito do livro, eu gostei muito da escrita do Neil Gaiman. Como eu falei, ele usou todos esses aspectos que eu achei que foram de suma importância, deixaram a construção da atmosfera, né, que ele criou muito rica, a narrativa ficou muito rica. Em certos momentos, eu achei semelhante com a escrita do Stephen King, no sentido de a gente perceber que o autor estava dominando aquilo, sabe? A gente perceber que o autor domina o jogo de linguagem, domina a construção da narrativa, domina a construção dos personagens, sabe? Então, nesse sentido, eu achei parecido com o Stephen King, porque, enfim, o Stephen King também domina muito. E eu achei que o Neil Gaiman, ele dominou muito bem, assim. Se todas as obras dele forem como essas, realmente ele é um excelente escritor. E eu tinha muita curiosidade de ler, porque muitos críticos literários especializados da área da literatura criticam ele pelo mesmo motivo que criticam o Stephen King, porque ele é popular, porque ele vende muito, porque ele é best-seller. O que eu acho uma besteira, gente, é que assim, a maioria dos best-sellers, a maioria dos autores populares são fraquíssimos. Mas óbvio que tem suas exceções, né? E tiveram muitos clássicos da literatura que na sua época foram best-sellers, né? Nós temos vários exemplos aí. Então eu queria ler Neil Gaiman para tirar as minhas próprias conclusões e sim, gostei muito quando algum professor de literatura, né, algum especialista assim como eu vier falar, mas Neil Gaiman... Não, Neil Gaiman é bom. Neil Gaiman é bom sim, eu achei muito bom. E como eu falei pra vocês, não é apenas uma visão de leitora, mas como eu falei, ele construiu muito bem a narrativa, ele usou ferramentas da teoria da literatura. E mostrou que domina, porque às vezes tem autores que tentam usar, mas né, fica uma porcaria. Mas ele não, ele usou, ele realmente sabe o que ele estava fazendo e eu amei o livro, assim. Foi um dos melhores livros que eu li neste ano de 2015. Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei, gente, não dar spoiler e eu tentei fazer uma análise bem literal, porque como eu falei pra vocês, se a gente faz uma análise muito profunda, a gente acaba dando spoilers, né? E eu sempre fico com medo, eu sempre fico com receio de dar spoilers, porque eu sei que tem gente que não gosta, né? Eu não me importo, assim, mas tem gente que não gosta, então, né, a gente tem que respeitar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Comentem aí embaixo se vocês já leram alguma coisa do Neil Gaiman. E se já leram, porque eu sei que tem várias meninas aí que adoram Neil Gaiman, a Nath é uma que adora. Me indiquem livros dele, porque com certeza eu vou ler mais obras. Eu fiquei muito curiosa pela escrita dele. E se as outras obras dele forem tão boas quanto essa, eu tenho certeza que eu vou amar, sabe? E até tô pensando em fazer alguns artigos da faculdade com o Neil Gaiman, né? Então era isso, gente. Se vocês gostaram, dê o seu joinha também, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E fazia tempo que eu não fazia uma resenha aqui pro canal. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem é novo no canal, inscreva-se aí pra receber as próximas novidades e os próximos vídeos. E era isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas e até o próximo vídeo.